Então, em novembro de 2019, eu fiz um vídeo sobre Isaías 33, após umas grandes calúnias que me fizeram, como estão bem acostumados a fazer, desde 2015, 2011, enfim, como se tornou um vício. Então, Isaías 33 consta: ai de ti, que despojas, e que não foste despojada, e que procede perfidamente, e que não foste tratada perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído, e quando acabares de tratar perfidamente, perfidamente tratarão. Eu fiz um vídeo de 8 minutos, no momento de ira, ao refletir sobre esse trecho bíblico, até porque em 2016 um bispo me enviou uma mensagem sobre esse trecho bíblico. E então, desde então, toda vez que eu abro a Bíblia, Deus me mostrava constantemente essa escritura sagrada, que é Isaías 33. E o vídeo tinha 8 minutos, foi bem rápido, bem resumido. Quando eu vejo esse vídeo, eu lembro o quão resumido ele foi, porque a quantidade de mal que fizeram foi muito grande. Mas o fato é que Isaías 33, assim como disse o bispo e assim como o Espírito Santo mostra para mim, desde então, direto e constantemente, é exatamente isso. Ai de ti que despojas e que não foste despojadas, e que procede perfidamente, e que não foste tratada perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído, e quando acabares de tratar perfidamente, perfidamente tratarão. O trecho bíblico é esse. Por quê? É uma grande verdade. As escrituras sagradas não mentem. E eu disse isso no vídeo anterior que eu fiz em novembro de 2019, após cerca de 20 calúnias que me fizeram dentro do meu trabalho. Calúnias. Não bastasse todo o mal que já tinham feito anteriormente, desde 2019, até conseguirem leiloar a minha casa em novembro de 2015 e me caluniarem no meu trabalho para destruir minha vida profissional. E são tão malignos, tão perversos, tão canalhas e tão covardes que ousaram me despejar exatamente no momento em que eu estava preparando a minha bolsa para tomar posse de um concurso. Porque a obra, desde 2011, é essa obsessiva em destruir minha vida profissional, em destruir minha vida inteira. Então, eu fiz até um resumo, né? Porque quando eu fiquei sabendo que o apartamento no qual eu morava há 20 anos ia ser leiloado, eu fiquei sabendo que o apartamento tinha sido penhorado no mês de agosto. E o apartamento foi colocado a leilão no mês de novembro. Como desde então tem sido uma obsessão desse tipo de canalha
fazer obra em agosto, em novembro e em maio. Maio porque é meu aniversário. Agosto porque é o aniversário dessa canalha. E novembro porque é o aniversário do canalha. Desde 2011, principalmente, estou viciado em fazer esse tipo de obra de doente e psicopata, porque eu não tenho nada a ver com a vida desse canalha, muito menos dessa canalha. Então, sem que eu fosse avisada pelo síndico, pela administradora, pela advogada, ou pela justiça, ou pelos vizinhos, como consta na lei, quando eu disse sem que nenhum dos meus direitos fossem respeitados e sem que seguisse nenhum dos trâmites legais, porque existem leis. Para se levar a casa de alguém a leilão, existem trâmites legais a serem seguidos. Você tem que ser avisado pelo síndico, você tem que ser avisado pela administradora, você tem que ser avisado pelo advogado. E se a justiça mandou algum comunicado, eu não recebi, porque desde cerca de 2009, quando foi implantado dentro do meu prédio o primeiro canalha a mando dessa psicopata, que eu passei a não receber as correspondências, principalmente dos concursos que eu fiz. Uma verdadeira quadrilha instalada dentro do prédio para me boicotar, para manipular, para destruir minha vida. E em seguida apareceu o segundo canalha, infiltrado dentro do prédio, morando do lado, e o outro, um canalha do lado e canalha do outro. Depois eu fiquei sabendo que tinha mais um canalha e apareceu mais outro canalha, ou seja, uma verdadeira quadrilha enfiada dentro do prédio, manobrando e manipulando tudo, impedindo que eu recebesse até as minhas correspondências, principalmente quando se tratava de concurso para os quais eu fui convocada. Então, são tão covardes, são tão canalhas, que eu não recebi nenhum comunicado, nenhum aviso, nenhuma correspondência. Mas na sexta-feira à noite, véspera do leilão, porque o leilão foi marcado para uma segunda-feira, sexta-feira à noite, quando eu tinha que acordar no sábado de manhã para ir trabalhar, para viajar, para trabalhar no interior, como eu costumava fazer desde 2011, eu trabalhava no interior sábado, domingo e segunda-feira. O leilão estava marcado para segunda-feira. Na sexta-feira à noite, apareceu na caixa do correio uma carta anônima, onde tinha uma informação de que o apartamento ia ser leiloado. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer, porque eu tinha que trabalhar sábado, domingo e segunda-feira. E o leilão, e eu não estava sabendo de nada, e o leilão estava marcado para segunda-feira. Só para te deixar desesperada, só para te torturar, como adoram fazer. Sem que você tivesse tempo hábil para resolver nada. Então fui trabalhar, ligando para um e para outro, tentando falar com o advogado para saber como resolver um problema que eu nem sabia. Mas enfim, eu fiz um resumo de um textinho aqui. E no meu trabalho, eu era extremamente cobrada. Trabalhava Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, todos os feriados. Isso porque os demais profissionais
assim como as nutricionistas, as psicólogas, assistente social, as fonoaudiólogas, até a fisioterapeuta que trabalhava lá comigo, durante a semana, era dispensada nos feriados e fazia carga horária em 2 dias, enquanto eu era obrigada a fazer em 3 dias. E nunca fui dispensada de fazer em 3 dias, porque a psicopata queria me ver longe do Rio de Janeiro. Questão sobre a qual eu não vou me estender no momento, mas essa também é uma questão sobre a qual eu poderia me alongar por 2 horas, sobre as obras que foram realizadas se utilizando do meu trabalho, do meu concurso e da minha vida profissional. Diante da situação também indignante, eu fui trabalhar mesmo estando chocada, angustiada e pensando como eu ia conseguir resolver o problema, tendo que trabalhar sábado, domingo e segunda-feira no interior, longe. E sabendo que o leilão estava marcado para segunda-feira. Então, eu fiquei telefonando para um e para outro, tentando falar com o advogado, saber como resolver a questão. Quando eu consegui falar com a advogada, que eu corri na administradora e a advogada me orientou a negociar com o síndico, o síndico sumiu. Claro, o prédio estava completamente manipulado. Desde 2011, 2009, foi tudo programado para que o apartamento fosse leiloado sem que eu sequer soubesse. Eu fiquei sabendo numa sexta-feira à noite que o leilão ia ser numa segunda-feira através de uma carta anônima. E isso sem que eu tivesse tempo hábil nenhum para resolver nada. Então o síndico simplesmente sumiu para não negociar. Ao que foi dito, ele foi para Resende. Viajou para Resende. Então o apartamento foi leiloado. Um apartamento cujo o valor de mercado em novembro de 2015 constava cerca de R$300 mil. O apartamento foi leiloado por R$131 mil, um verdadeiro roubo. De acordo com a lei, um valor vil, um valor inferior a 50% do valor de mercado do apartamento. Então eu entrei com recurso, porém o recurso foi negado. Porque, segundo a defensora, o valor não era vil, apesar de na lei constar que o valor abaixo de 50% do valor do apartamento é um valor vil. E o valor de mercado do apartamento era cerca de R$300 mil. Novembro de 2015. As manipulações. Poderia falar sobre isso durante mais 2 horas. Então, óbvio, durante o leilão, toda uma palhaçada, todo um show, todo um escarcéu. O show e a palhaçada que
fizeram a custa de terem conseguido leiloar o apartamento. Quatro anos manipulando, perseguindo, boicotando, destruindo minha vida profissional para me deixar sem dinheiro, no limite, para me deixar sem ter como resolver as questões que eu precisava. Desde 2011, quando fui convocada no concurso da Prefeitura e do Estado. Pois é, em 2011, desde 2011, quando fui convocada no concurso de uma Prefeitura e do Estado, e que eu precisava de um carro para me locomover de um concurso de uma prefeitura para um concurso de um estado, e também porque eu atendia pacientes a domicílio. Eu trabalhava de segunda a segunda-feira, eu precisava de um carro. E esse tipo de canalha, esse tipo de covarde, manipulando a autoescola, subornando a autoescola de 2011 até 2014, para me pedir de ter o meu carro, para atrapalhar a minha vida profissional, para destruir minha vida profissional, para me deixar sem dinheiro, para me deixar sem limite. E com uma verdadeira quadrilha instalada dentro do prédio, invadindo a minha casa quando eu saía para trabalhar, porque eu trabalhava todos os dias, invadindo o apartamento, rasgando as minhas roupas, destruindo o apartamento, destruindo as minhas coisas. Até conseguir leiloar o apartamento de forma criminosa. Quando, na verdade, começou a agir quando eu trabalhava ainda no Hospital do Estado do Rio de Janeiro, em 2009. Com 1000 manobras e manipulações para me fazer perder o meu trabalho no Carlos Chagas, 2009. E em seguida, na época, em 2009, eu trabalhava como contratada no Hospital do Estado e passei no concurso para 3 vezes. Acho que foi 2006, 2008. E atendia pacientes particulares. Então, começou as manobras dentro do Hospital do Estado onde eu trabalhava. E foi manobrar e manipular com as astúcias, as audácias, as jogadas, as covardias, meus irmãos de fé, dentro do meu trabalho lá em Três Rios. Porém, como eu tinha passado para um concurso de uma prefeitura, para um concurso do estado e mais alguns concursos, cujos quais eu sabia que eu ia ser chamada porque eu passei em 9º lugar, eu fiquei bem colocada, e a remuneração dos concursos que eu tinha para ser chamada era maior. E na época eu atendia paciente em casa, era contratado do estado e eu ganhava razoavelmente bem. E em Três Rios pagava pouco. Eu tinha que ficar 2 dias fora de casa, era longe a viagem. Então eu resolvi pedir exoneração. Na época, como eu tinha mais uns 3 concursos para ser chamada, em Três Rios eu decidi pedir exoneração por conta das manipulações e das covardias que passaram a fazer lá.
Porém, em 2011, quando eu fui chamada no concurso para a prefeitura de um município e do estado, a quadrilha que já estava instalada dentro do prédio manobrou e manipulou para que eu não recebesse a convocação do concurso. Fizeram tudo para eu perder a convocação do concurso desde 3 Rios, que eu só consegui tomar posse porque eu vi na internet que eu tinha sido convocada, assim como no meu concurso de Porto Real. Porque as correspondências começaram a não ser entregues, tudo manipulado dentro do prédio. Só fiquei sabendo da convocação porque vi na internet, pois é. Então, após tomar posse do concurso na prefeitura, quando eu fui tomar posse do concurso no estado, e me inscrevi na disciplina do mestrado da Fiocruz, e estava tentando tirar a carteira de motorista, porque eu precisava do meu carro para poder dar conta dos meus trabalhos. E ser manipulando até os pacientes do home care, os pacientes particulares. Então foram manipular o concurso do estado, já cheio de injustiças. Já no ato da posse, já estava tudo manipulado. Numa obsessão de querer me humilhar e me injustiçar. Eu, formada numa universidade federal, na UFRJ, concursada de uma prefeitura, concursada do estado, uma excelente profissional. E os troços mais vil e imundos do inferno sendo usados para tentar me injustiçar, para tentar me humilhar, para tentar denegrir a minha imagem, para tentar me desmoralizar, para tentar queimar o meu filme, para fazer marketing negativo para mim. Os contratados, os seres mais vil, inferiores do inferno, sendo usados para fazer as obras da psicopata dentro do meu trabalho. Para me prejudicar, até que conseguiram me fazer perder o concurso do estado em 2012. Cheio de injustiças. Na época, a preocupação é que eu tinha título de especialista, que inclusive até o título de especialista são tão imundos, são tão podres e nojentos do inferno, que até o título, até quando foi para eu tirar meu título de especialista, os troços são tão imundos que fizeram tudo para atrapalhar. Se eu for descrever o que fizeram para tentar atrapalhar, para tentar impedir que eu tirasse meu título de especialista, porque eu era excelente profissional, porque eu era excelente, e eu podia ser chefe porque eu tinha todos os pré-requisitos. Preocupação, o medo. Então passaram a agir na autoescola. Então primeiro fizeram que eu perdesse o concurso do estado. Depois foram manobrar e manipular lá no mestrado, lá na Fiocruz. A quantidade de nojeira que fizeram para tentar impedir que eu fizesse meu mestrado é algo vomitável, é algo inojável, é algo que bilhões de palavras não expressam de tão podres, imundos e nojentos que são. E aí foram
agir dentro da autoescola para manipular. Lembro até de uma assistente socialzinha, um ser assim vil, medíocre, inferior do inferno, bem típico deles. A cara deles é o tipo de gente que faz parte do mundo deles, que é usado por eles e faz a obra deles. Enfiada dentro da autoescola, foi fazer autoescola também. Amando, mandada. Lembro até que apareceu um troço vil do inferno, que chegou do meu lado e falou: vai ficar 2 anos tentando e não vai conseguir. Lembro que apareceu ar-condicionado novo na autoescola, ar-condicionado novo na igreja, suborno, manipulação, as coisas mais podres e imundas do inferno. Beleza. 3 anos subornando a autoescola para atrapalhar a minha vida, para me prejudicar, para dificultar, para me limitar, para tentar destruir a minha vida. Porque o concurso do Estado já tinha conseguido me fazer perder. E aí o objetivo era tentar me fazer perder o concurso da prefeitura também. São um lixo de mau caráter. São podres, imundos, uns monstros do inferno enojáveis. Então passaram a agir na Fiocruz, pois é, são tão imundos que passaram a fazer obra de inglês e espanhol. Porque na época eu era boa em inglês e espanhol. São podres, são imundos, são nojentos. As coisas mais imundas do inferno. Passaram a fazer obra de inglês porque eu tinha curso de inglês. Troço, não podia suportar. Meu, é nojeira demais, é podre demais. Depois eu lembro até que quando o Crivella se tornou prefeito, começou a fazer obra de inglês e espanhol para... Nossa, indescritível. Não vou nem falar esse trecho, essa parte, eu não vou nem falar que é podre demais para mim. Vomitável demais. E troço tocando foguete. A cada manobra, a cada manipulação, a cada jogo sujo, a cada golpe baixo, troço tocando foguete. As coisas mais podres, tocando foguete. Fazendo ritual de cachorrada. Nossa, mas que... Olha... Fazer uma retrospectiva para me lembrar é podridão demais. Estão manipulando. E ainda tinha o fato de que eu, de acordo com a lei e todos os pré-requisitos, eu seria a responsável, a chefe do serviço de fisioterapia do hospital onde eu fui lotada no concurso da prefeitura para o qual passei, onde eu realmente era responsável pela fisioterapia. E aí, troço passou 5 anos fazendo obra, porque troço não podia suportar que eu fosse chefe, coordenadora, gestora, responsável pelo serviço. Um nojo, uma podridão. Eu estava dentro dos meus direitos, por competência e por mérito, porque eu estudei. Eu estudei muito, não foi pouco não. E eu paguei todos os meus concursos com o meu dinheiro, dinheiro do meu trabalho. Paguei a passagem e fui de ônibus. Quando eu podia estar indo no meu carro, comprado com o meu dinheiro, dinheiro do meu trabalho. E eu estava sendo obrigada a ir de ônibus,
porque uma mundiça imunda de Satanás, os monstros mais podres e imundos do inferno, estava manipulando e subornando a minha autoescola para me pedir de ter o meu carro comprado com o meu dinheiro do meu trabalho. O nojo que eu tenho está expressado aqui na minha cara. Enfiados dentro do prédio, na porta do prédio, perseguindo no banco, no ônibus, em todo lugar. Troço obcecado, perseguindo, querendo manipular e atrapalhar a minha vida. Ao longo desse tempo, ainda em 2011, eu passei no concurso da Fundação do Estado. Pois é, ainda quando eu estava como concursada do Estado, eu passei no concurso da Fundação do Estado. Um bando de troço imundo até dentro do trabalho, se rasgando. As invejas, as podridão mais imundas do inferno. E já tudo dentro do meu prédio. Manipulando, fazendo obra para impedir que eu pudesse ser chamada no concurso da Fundação do Estado, porque pagava acho que uns R$3.500. Uma nojeira. Podridão do inferno é pouco para expressar. Então eu passei em outro concurso. Aí, em 2012, em maio, véspera do meu aniversário, à custa de mentira, calúnia, manipulação, as maiores imundícies, palhaçadas, jogo sujo, dentro do meu trabalho, as obras mais imundas de Satanás dentro do meu trabalho, para me justiçar, para me sacanear, fizeram perder o concurso do Estado. E manipulando a autoescola, e usando a minha chefia, e o mestrado. Então, em 2013, eu passei num concurso para Araruama. Fui bem colocada, se eu não me engano, acho que eu fiquei em 13º lugar. Enquanto um bando de porcaria, vil inferior, não passa para nada. Tudo se rasgando. Com inveja. E sendo usado por esse tipo de gente que sabe muito bem usar esse tipo de canalha, esse tipo de gente podre e vil. As nojeiras mais imundas do inferno, porque eu passei no concurso para Araruama. As obras mais imundas do inferno. Invadindo o meu celular, invadindo o meu notebook, para colher as minhas informações, para saber como atrapalhar, para saber qual concurso que eu ia fazer, qual mestrado que eu ia fazer, qual curso que eu ia fazer, o que eu ia fazer para saber como atrapalhar. São podres. Podres. Cada concurso que eu fui fazer, enfiado dentro de cada paciente, querendo persuadir, manipular e usar até os pacientes para tentar manipular minha vida através dos outros, de todas as formas, tentando manipular, tentando usar as pessoas, tentando usar qualquer um para tentar manipular minha vida, para tentar destruir a minha vida, para tentar atrapalhar a minha vida. São uns monstros de podre, de ruim do inferno. Então, de 2014 a 2017, eu passei. E durante todo esse período, as obras mais podres e imundas do inferno, para fazer eu perder os pacientes, para tentar fazer perder o concurso da prefeitura, isso que eu já tinha conseguido me fazer perder o concurso do Estado. Até aí, eu já não estava mais fazendo mestrado, porque eu estava tentando tirar minha carteira de motorista, porque eu sou persistente, perseverante, todo o meu direito,
Nunca fui burra. Nunca tive dificuldade nenhuma para conseguir nada a minha vida inteira. Graças a Deus. Aí veio uma lixeira, Satanás, dessa, subornando minha autoescola para me pedir ter o meu carro. Eu sendo obrigada a pegar ônibus para trabalhar, tendo a minha vida profissional prejudicada, porque lixo estava subornando a minha autoescola para me pedir ter minha carteira de motorista, para me pedir ter meu carro. Enquanto eu podia estar indo para o meu trabalho, para os meus pacientes de carro no ar-condicionado, comprando com o meu dinheiro do meu trabalho, dos meus concursos por mérito e por esforço. Lixo. Porque esse tipo de gente é lixo. Lixo de caráter. Subornando uma autoescola para me pedir ter meu carro, para me dar problema, para me prejudicar, para atrapalhar minha vida, para destruir minha vida profissional, para me fazer mal e manipulando o ônibus, tentando me fazer perder o ônibus na hora para tentar me fazer chegar atrasado no meu trabalho, fazendo engarrafamento, até isso são podres para tentar me dar problema, para tentar me fazer perder um concurso. São podres. E eu precisando de dinheiro para pagar as minhas contas, para resolver meus problemas. E lixo enfiado dentro do prédio. Uma verdadeira quadrilha. Tudo montado, tudo manipulado. Invadindo o apartamento quando eu saí para trabalhar. E destruindo as minhas roupas. Destruindo as minhas coisas. E destruindo o apartamento. E o síndico... Óbvio que ele não me deixou ver as imagens da câmera. Lógico. Sem maiores comentários. Porque isso também caberia mais um vídeo de 2 horas. Como eu sou realmente uma pessoa persistente, perseverante, resiliente, porque eu estou dentro dos meus direitos, porque eu sou uma pessoa digna, justa e honesta, eu fiz o meu trabalho bem direitinho no meu concurso da prefeitura, de forma excelente, seguindo todas as ordenações de todas as chefias, trabalhando todos os feriados, sábado, domingo e segunda-feira, enquanto os demais trabalhavam 2 dias e eram dispensados em todos os feriados. Porém, eu nunca parei de estudar. E desse período de 2014 até 2017, eu acho que eu passei para mais de 9 concursos. Porque resolveram me boicotar, me sacanear. Porque queriam me ver no limite, sem dinheiro, para me fazer perder minha casa, para me destruir meu carro, para destruir minha vida. Então eu me inscrevi em todos os concursos que abri e passei para todos os concursos que eu fiz, em 6º lugar, em 9º lugar. Isso, gente podre, monstro, imundo do inferno não pode suportar. Porque esse tipo de gente não passa em concurso. E quando passa, continuam podres e imundos do inferno. Então, de 2014 a 2017, mesmo com o meu trabalho manipulado, meu prédio manipulado, o mestrado, a carteira de motorista, eu me inscrevi em todos os concursos que abriu, estudei e passei. Eu passei no concurso para Itatiaia,
Passei no concurso para Angra dos Reis. Passei no concurso para São Pedro da Aldeia. Eu passei no novo concurso para Araruama. Eu passei no concurso para Saquarema. Eu passei no concurso para Minas Gerais. Eu passei no concurso para São Paulo. Eu passei no concurso para Resende. Eu passei no concurso da Fundação. Eu passei no concurso do EBSERH Unirio. E em 99% deles, eu fiquei em 9º lugar, 6º lugar, 11º lugar. E esse tipo de troço desesperado, se enfiando dentro do meu trabalho para tentar me gerar problema, para tentar impedir de estudar, até dentro do meu trabalho. Esse tipo de troço foi tentar manipular, para me dar problema, para tentar me impedir de estudar. São podres, são imundos. Usando os pacientes que chegam até o hospital, na maioria enviados pela assistência social. Normalmente, quando eu tinha concurso para fazer, o hospital lotava de pacientes. Uma podridão de falta de caráter. Até o concurso EBSERH de Juiz de Fora, esse também foi um marco. Quando abriu o concurso EBSERH Juiz de Fora, o que foram capazes de fazer para me impedir de fazer o concurso. Nunca vou esquecer que eu consegui fazer a inscrição. Porém, quando eu fui pagar a inscrição, a casa lotérica estava completamente manipulada por um bando de gente podre, imunda e monstruosas, víboras, jararacas e cobras do inferno do gênero. Porque esse tipo de gente não é gente. Esse tipo de gente é monstro. E conseguiram impedir que eu pagasse a inscrição no concurso e me fizeram perder o concurso para Juiz de Fora. Esse detalhe eu não esqueci e nunca vou esquecer jamais. E por isso vão pagar muito caro. E invadindo o meu notebook, invadindo o meu celular, para impedir que eu fizesse a inscrição nos concursos. Ao ponto que eu fui obrigada inúmeras vezes a ter que utilizar uma lan house. Inúmeras vezes eu tive que passar pelo constrangimento de ter que usar uma lan house na rua, porque eu fiquei impedida de usar o meu computador e o meu celular, porque esse tipo de podridão do inferno adquiriu o hábito de invadir o meu celular e meu computador para atrapalhar minha vida a seu bel prazer. Quando convinha, para atrapalhar minha vida. Eu não poder usar o meu celular e o meu notebook para fazer as coisas que eu precisava, como uma simples inscrição em um concurso. Eu não poder usar um carro por causa das ações de um bando de podridão maldita do inferno do gênero.
nenhuma vírgula será esquecida. Quando eu consegui fazer a inscrição no concurso, esse tipo de porcaria manipulando tudo o que pudesse para tentar impedir a inscrição, para tentar impedir que eu pudesse pagar a inscrição, até para tentar impedir que eu pagasse a inscrição. Até o dia da prova, fazendo inúmeras e milhares de obras malditas dentro do meu trabalho, dentro do prédio, para tentar atrapalhar, para tentar impedir que eu estudasse. Usando os troços mais imundos do inferno que já estavam enfiados dentro do meu prédio. E os vizinhos mais malditos do inferno que já estavam lá, tudo manipulado, sendo usados, subornados. Porque ganharam muita coisa, não foi pouca não. Para impedir que eu estudasse. Ao ponto que eu me vi obrigada a ter que estudar na biblioteca. E eu passei a estudar na biblioteca. Eu fiz até um vídeo que eu coloquei no YouTube sobre as inúmeras bibliotecas do Rio de Janeiro, onde eu fui obrigada a ter que estudar. Porque eu não podia estudar dentro do meu próprio apartamento. Porque o prédio é completamente manipulado por esse tipo de porcaria podre, imunda do inferno. E até dentro do trabalho. Fazendo ritual e obra espiritual, infernizando a minha vida. E até nas bibliotecas, onde eu fui obrigada a ter que estudar. Troço já estava lá. Depois, como eu sou persistente, insistente, resiliente, forte, corajosa, porque eu estou dentro dos meus direitos, porque eu estou correta, ainda assim eu consegui estudar. Então esse tipo de troço, esse tipo de porcaria do inferno, ia tentar manipular e manobrar o ônibus para tentar me fazer perder a passagem, para tentar me impedir de fazer o concurso. Até o hotel na cidade, esse tipo de porcaria foi manipular, manobrar, para tentar me deixar sem lugar onde ficar na cidade, para tentar me impedir de fazer a prova. Quando eu digo que são podres, é porque são podres demais. Tudo para atrapalhar até nos hotéis, na cidade onde eu tinha que fazer o concurso. Esse tipo de podridão teve a audácia de manipular para tentar me deixar sem ter onde me hospedar, para tentar me impedir de fazer a prova. Até o último momento, até durante a prova. Obreiros de Satanás. A audácia, monstruosidade e psicopatia desse tipo de gente é tão grande que quando abri o concurso do Websession em Rio, eu sendo obrigada a ter que estudar na biblioteca, nas inúmeras bibliotecas do Rio de Janeiro, que eu passei a mudar de biblioteca para ver se esse tipo de porcaria perdi a noção de qual biblioteca eu estudar. Tinha uma lista de bibliotecas, bem umas 10 bibliotecas. Cada dia eu estudava numa diferente, para ver se esse tipo de troço me esquecia. E eu saí da biblioteca e fui à igreja.
E esse tipo de porcaria teve a audácia de roubar o meu notebook com meu material de estudo dentro da igreja para me impedir de estudar. Tudo se rasgando, tudo a ponto de morrer, a ponto de me matar e se matar. Porque eu tinha um concurso EBSERH Unirio para fazer, cuja remuneração eu não sei se era R$4.000. Em torno disso. Que nojo, que podridão maldita do inferno, é tudo que são. Roubaram meu notebook dentro da igreja. E ainda se aproveitaram disso para usar todo o conteúdo que havia no meu notebook para fazer obras sobre a minha vida. Já fiz até um vídeo sobre isso. Verdadeira podridão do inferno. Então, diante de tudo isso, quando começaram a chamar para o concurso de Angra dos Reis, para o concurso de Angra dos Reis, o troço maldito do inferno, o lixo cuja obra originou essa moda de Listra, o demônio, o ladrão, o Satanás, o demônio, o pai da mentira, o invejoso, porque inveja é coisa de filho do diabo, começou a agir para impedir que eu pudesse ser chamada no concurso de Angra dos Reis. Um vendido, um subornado, um contratadozinho sem mérito, um vil de caráter, que infringiu todos os meus direitos, me caluniou, me roubou e trabalhou para destruir a minha vida profissional. São tão imundos que armaram toda uma situação para me impedir de ser chamada para os concursos para os quais eu tinha sido aprovada. Concurso de Itatiaia, concurso de Resende, concurso de Angra dos Reis, principalmente. Infringiram todos os meus direitos e armaram para que, se caso eu fosse chamada nos mais 9 concursos que eu tinha para ser chamada, eu não pudesse tomar posse. São podres, vendido, subornado, mau caráter, ladrão, demônio, pai da mentira, aquele que rouba, destrói, mata, mente, engana e calunia. É disso que se veste de Listra? Exatamente por isso que eu odeio Listra. Porque eu não faço parte desse tipo de gente podre, imunda do inferno, mau caráter, ladrão, vendido, canalha. Afinal, eu tinha mais de 9 concursos para ser chamada. E era uma concursada de uma prefeitura com matrícula, com vínculo efetivo, responsável pela fisioterapia do hospital. Inúmeros crimes cometidos, infringiram todas as leis, todos os meus direitos, me caluniaram,
chegaram até a me agredir fisicamente, de tão podres, imundos, vil e canalhas do inferno que são. Essa é uma questão que caberia mais 2 horas. Enfim, a lista de imundície, sujeira, jogo sujo, golpe baixo é tão grande que, por mais que eu fale, não é o suficiente. Estou fazendo só um resuminho mais amplo, já que o vídeo anterior tinha 8 minutos, foi resumido demais. Porque a intenção é impedir que eu tomasse posse de mais um concurso, é destruir. Usados, comprados, subornados, mau caráter, canalhas. Integrado à quadrilha de Satanás que já estava instalada dentro do meu prédio desde 2009 e que se intensificou em 2011. Foi só se alastrando. Então, Deus fez inúmeros sobrenaturais de ira e indignação desde durante todo esse tempo. Até porque, durante esse período, após o leilão da minha casa, em novembro de 2015, em comemoração ao aniversário do canalha, eu tive todos os meus direitos infringidos, fui roubada, sacaneada, durante a derrubada do governo da Dilma. E o tempo inteiro, esse tipo de canalha fez obra para me comparar a Dilma. Nas mesmas datas, nos mesmos dias, as mesmas palhaçadas. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso detalhadamente, porque esse é um dos maiores crimes que cometeram e é muito grave. E por isso vão pagar muito caro também. Após leiloar a minha casa, eu tinha 9 concursos para ser chamada. Toda essa palhaçada para tentar impedir que eu pudesse tomar posse dos 9 concursos para os quais eu tinha passado. Então, eu fui chamada para um concurso. São tão podres e tão imundos que armaram perfeitamente para que eu fosse despejada exatamente na hora em que eu estava arrumando a minha bolsa e os meus documentos para tomar posse do concurso. Quanto são podres e imundos. Porque o objetivo desse tipo de monstro do inferno era me abalar emocionalmente, psicologicamente, para que eu esquecesse algum documento ou perdesse a hora do ônibus e assim eu não pudesse tomar posse do concurso, porque são canalhas demais. Porém, eu já conhecendo as obras, já conhecendo a astúcia, as audácias, eu não deixei de colocar na minha bolsa um único documento que eu precisava. Eu fui obrigada a deixar que esse tipo de canalha levasse todas as minhas coisas para um depósito público.
Porque a minha casa eles já tinham me feito perder. Eles já tinham leiloado criminosamente. E eu precisava de dinheiro para resolver os meus problemas. Porque passaram de 2011 até 2018 me fazendo perder dinheiro, trabalhando para me impedir de ganhar dinheiro. De tão podres e imundos que são. Então, para não perder a hora do ônibus e não perder o concurso para o qual fui chamada, eu fui obrigada a deixar que esse tipo de canalha levasse todas as minhas coisas para o depósito público. E eu fui obrigada a ficar aqui com 2 vestidos, 2 blusas, 2 calças, 2 sapatos, 2 cachecol que eu tinha colocado na bolsa para ficar 2 dias na cidade para tomar posse do concurso. E eu fui obrigada a ficar aqui com apenas isso. Porque esse tipo de canalha é tão podre, tão vil, tão imundos e tão monstruosos do inferno, que programaram me despejar exatamente na hora em que eu estava arrumando a minha bolsa para tomar posse do concurso para o qual eu tinha sido chamada. E isso porque eu já estava precisando de dinheiro para tentar resolver os problemas. São tão podres e tão imundos que aqui eu fui obrigada, fui colocada para trabalhar em dias que me possibilitaram a voltar. E ainda me deixaram sem pagamento. E até engarrafamento fizeram. Me deram problemas dentro do meu trabalho para impedir que eu voltasse. E eu conheço as astúcias, as armações, as obras e as audácias desde 2009. Principalmente das obras desse tipo de canalha eu já conheço muitíssimo bem. Então, Deus fez inúmeros sobrenaturais de ira e indignação. Ainda durante a viagem. Porque quando eu peguei o ônibus, em que eu fui despejada e que levaram todas as minhas coisas e que eu fui obrigada a ficar aqui sozinha, Deus, Jesus e o Espírito Santo ficou tão indignado quanto eu. Tanto a indignação de Deus é tão grande, bilhões de palavras não vão expressar. E exatamente por isso que eu digo, serão tão destruídos quanto destruíram. Serão tão destruídos quanto destruíram a minha vida. São podres, são imundos, são vil, são nojentos, são monstruosos do inferno. O demônio, o pai da mentira, ladrões, raça de víboras. São tão imundos que, em meio a todas as situações, dificuldades, de perigo em que eu fui obrigada a passar, por causa de canalhas tão imundos do inferno, lixos, me deixaram sem pagamento. Mil problemas dentro do trabalho.
Então eu fiquei com R$ 210. E canalha da mesma quadrilha, porque não bastaram, que fizeram, vieram fazer aqui também. Então aqueles R$ 210 que eu tinha estavam gargalhando nos 4 cantos do inferno. Era a Copa do Mundo. Não vou comentar esse detalhe também. Mas Deus é vingador. Em meio a tudo isso, há mil dificuldades, impedimentos. Finalmente, depois de ter que me hospedar num lugar imundo, não digo imundo, mas diante da minha casa na qual morava há 20 anos, diante de quem eu sou, da qualidade de vida que eu tinha e que eu deveria ter, eu fui obrigada a me hospedar numa pousada. Fui obrigada a me hospedar num hotel. Fui obrigada a encarar milhões de dificuldades e resolver milhões de problemas sozinha. Até ter condições, isso porque eu fui colocada para trabalhar em dias que me impossibilitavam. Quando eu finalmente consegui articular e resolver mais ou menos as coisas que eu precisava resolver aqui, para ir no Rio tentar resgatar as minhas coisas, esse tipo de monstro, de gente podre e vil do inferno, agindo para tentar impedir que eu pudesse pegar minhas coisas de volta e fazendo obra de bazar nos 4 cantos do inferno, fazendo obra das minhas roupas, de cada peça de roupa minha, de tudo que eu tinha. Os 4 cantos do inferno, as manipulações, tudo que fizeram. Depois tudo querendo se fazer de vítima de racismo. São cínicos, dissimulados, caluniadores. Na porta do depósito, dentro da defensoria, do prédio da justiça, fazendo tudo para impedir que eu pudesse pegar minhas coisas de volta, para que eu pudesse resolver os meus problemas. Todo tipo de maldade, de crueldade, de perversidade. Depois tudo querendo se fazer de vítima de racismo. Meu Deus do céu, é muita cara de pau. Tudo que fizeram durante o leilão, após o leilão e a custo do leilão, a obra nacional, a palhaçada, com direito até câmera, até palhaçada na televisão. E todos sabendo que minha casa ia ser leiloada. E ninguém me comunicou. Ninguém me avisou. Pelo contrário, comemoraram, vibraram, gargalharam e soltaram foguete nos 4 cantos do inferno. Deus é vingador. Tocando foguete nos 4 cantos do inferno, porque finalmente, depois de anos e anos enfiados dentro do meu prédio, conseguiram leiloar a minha casa, que tinha sido penhorada em agosto, porque é aniversário
da psicopata e leiloar em novembro, porque é aniversário, mês do aniversário do canalha? Ah, querido e querida. Isaías 33 é muito pouco. Isso porque passaram anos e anos enfiado dentro do prédio, invadindo o apartamento quando eu saía para trabalhar, rasgando minhas roupas, destruindo minhas coisas, destruindo o apartamento, até dentro do trabalho, as porcarias das alianças e aliados, comentando sobre o que faziam no apartamento quando eu estava trabalhando. Mas depois, quando fui... o síndico se recusou a mostrar as imagens, como sempre, óbvio. O prédio estava todo manipulado desde 2009, tudo fazendo as obrinhas. Tudo fazendo as obrinhas. Então as calúnias aqui, maio porque é meu aniversário. Em agosto, que é o aniversário do lixo de mau caráter. Em novembro, porque é o aniversário do canalha. O lixo de mau caráter, cuja obra de rosa foi realizada porque esse lixo cruzou o meu caminho. O canalha fazendo obra de roxo, porque um canalha desse cruzou meu caminho. E as caluniazinhas e obrazinhas no outro concurso que eu consegui. Pois é. Até um concurso que eu consegui. A palhaçadazinha de fazer obrazinha de mulher com menina. Tudo que é negra, esfregando uma menina. Porque eu coloquei no meu notebook que um dia eu ia ter menina. Tomei nojo de menina. Usando esse tipo de gente para fazer ritual dentro do trabalho. Usando menina até fazer eu perder o concurso. Um exército de imbecil fazendo obra de menina. Porque eu tinha colocado no notebook que um dia ia ter a menina. Tomei nojo. Tomei tanto nojo que não podem imaginar. Então tiveram audácia de fazer perder o concurso. Aí esfaquearam o Bolsonaro. Tinha esquecido desse detalhe. Então o Bolsonaro ganhou as eleições. E troço obcecado dentro do meu trabalho, fazendo obra de Satanás. E me caluniando. Obcecado em destruir o que resta da minha vida profissional. E fazendo obra para me ameaçar. Para proteger esse tipo de lixo, de monstro e de porcaria de gente. Porque esse tipo de monstro comete crime contra a minha vida desde 2009. Então, hoje em dia, a obra desse tipo de porcaria é tentar se proteger. Tentar se proteger de pagarem pelos inúmeros e milhares de crimes que cometeram contra a minha vida. E quanto mais o tempo foi passando, foi só aumentando o número desse tipo de porcaria
e de monstro ruim do inferno. Uma verdadeira quadrilha. Subornados e manipulados desde 2009. E como cometeram crimes demais, hoje o grande medo desse tipo de monstro é serem desmascarados e pagarem pelos crimes que cometeram. Inclusive, a partir do momento que cometeram crimes contra a minha vida, começaram a trabalhar para afastar as pessoas de mim. Para tentar me calar. Ou tentar dizer que eu sou louca. Para que não acreditem no que eu digo, porque são criminosos demais. Uma obra obsessiva de tentar afastar as pessoas de mim. Afastar os meus amigos, a minha família, os meus colegas de trabalho, qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa decente, qualquer pessoa do meu nível, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa que entenda o que eu diga. Para afastar de mim, para me calar, para tentar fazer parecer o que eu não sou, para tentar dizerem que eu sou louca. Para continuar usando as máscaras, para que não acreditem no quanto de crime cometeram contra a minha vida. E cometeram muito mais. Isso é só um resuminho. E estão até hoje, obcecados, fazendo obra, tudo que é tipo de obra, para tentar afastar qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa direita, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa que seja do meu nível, de mim, que é para me calar. Pois é. O vídeo anterior tinha 8 minutos. Esse vai sair um pouco maior, bem maior. Mas ainda assim, é apenas um resumo. Porque são crimes e obras de muitos anos. 2009, 2019, 2020, 2021. Porém, as grandes calúnias de novembro de 2019, para tentar acabar de destruir a minha vida, tentando dizer que o meu nível de compreensão, tentando colocar em dúvida a minha sanidade mental, para poder proteger o canalha e a psicopata e toda a sua quadrilha. Ah, e ainda tem aquele trechinho onde um certo canalha ousou dizer que eu tinha que me sentir ameaçada. Sim, porque essa é a maior estratégia deles. Ameaçar a minha vida para se protegerem. E toda vez que se veem ameaçados, querem se aproveitar do fato de que eu estou sozinha, de que trabalharam muitíssimo bem para afastar todos de mim, para me manter sozinha, para que não haja testemunha, para que eu não tenha com quem falar, para poder agirem ao seu bel prazer, para acharem que eu estou na mão deles. Estão completamente no controle.
e não se cansam de fazer obra, de me caluniar e tentar de todas as formas ter alguma coisa com a qual me ameaçar, que é para poder se sentirem protegidos. Deixa eu ver o que mais que eu botei nesse resumo, porque é muita coisa. São 9 anos, 10 anos, 12 anos de crime. 12 anos de crime, todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. É coisa demais para falar num vídeo de alguns minutos, de alguma hora. Eu fiz um resumo. Pois é. E aí ainda tiveram a audácia de me fazer mais uma grande calúnia em 14 de junho de 2020, em meio à pandemia. Eu acho que o Edir Macedo estava internado no hospital e também era aniversário da minha irmã. E se aproveitaram disso para fazer grandes jogadas, grandes obras, muitas trocas de favores, muitas vantagens. Eu tenho como provar através dos recortes de jornais, dos noticiários, da quantidade de obra, de lucros e benefícios que houve através do que fizeram no dia 14 de junho de 2020. Depois, cometeram mais um grande crime, porque era véspera de eleição. São tão cínicos e dissimulados que ainda tiveram a audácia de se aproximar de mim, dizendo: é véspera de eleição, minha filha. É mesmo. Além do mais, eu tinha sido convocada num concurso e esse tipo de gente faz qualquer coisa para não me ver tomar posse de um concurso, para não me ver ter dinheiro, porque cometeram crimes demais contra a minha vida e tem medo que com dinheiro eu possa, um bom entendedor, minha palavra basta. Então querem limitar a minha vida para se proteger. E durante todo esse período de pandemia, eu tive meu computador quebrado, meu notebook, meu celular invadido, porque me fizeram inúmeras calúnias e logo em seguida danificaram meu computador. Eu fui obrigada a pagar mais caro para morar. Assim eu não poderia pagar um advogado, nem me defender, porque esse tipo de gente é especialista em causar problema para os outros e apagar provas, apagar testemunhas, em tentar limitar a vítima para que a vítima não possa se defender. Lembro até de um videozinho que eu fiz porque o canalha me agrediu dentro do trabalho em 2017, 2016. Lembro até que fizeram muitas obras por causa do áudio que eu fiz, porque o canalha me ameaçou dentro do trabalho. Mas em seguida, a quadrilha do canalha, que parece que é a mesma que invade o celular, apagou o áudio
que eu fiz no meu celular para que eu não tivesse prova contra o canalha. A lista é muito grande. Mas aqui quebraram meu notebook e o celular para impedir que eu pudesse me defender e também para impedir que eu pudesse tomar posse dos concursos para os quais eu me inscrevi. Não, porque eu me inscrevi no concurso do WebSearch e fui convocada. E não pude tomar posse também, porque eu não fiquei sabendo, porque eu estava sem celular, sem notebook. E inúmeros outros. O desespero desse tipo de monstro, desse tipo de porcaria, desse tipo de lixo de caráter é tão grande que eu tinha sido convocada para um concurso e era véspera de eleição. E então o lixo armou uma ciladinha, uma palhaçadazinha, como são bem especialistas em fazer, para me dar problema, para mais uma vez tentar impedir, atrapalhar minha vida, até por causa das calúnias que já tinha feito. Enfim, então, diante de tudo isso, e a lista é muito grande, a lista é tão grande que eu tô perdendo até nas folhas. Enfim, fizeram todas as obrinhas, perseguiram todos para afastar, para me isolar, para me calar, para me limitar, para destruir minha vida, me deixar sem carro de todas as formas, tentando me impedir de estudar, o mestrado, minha carteira de motorista, minha vida profissional, meu carro, se aproveitando disso para trabalhar e tocando foguete, se exaltando de todas as formas, tentando me humilhar. Nossa. E tudo se achando, crentes que são muito vitoriosos. E fazendo ritual de piada, de alfinetada, de provocação, de gargalhada. Fazendo ritual, fazendo obra espiritual. As obras são muito imundas. Eu lembro até que eu fiz o vídeo porque fizeram um ritual de dente, de cabelo, tentando me desmoralizar, tentando denegrir a minha imagem, para tentar me desmoralizar, para tentar destruir a minha vida. Então, é coisa demais. É obra demais. É crime demais. São monstruosos demais. E por isso, eu digo, Isaías 33, ai de ti que despoja, e que não fosse despojado, nem despojado. Quando acabares de destruir, serás destruído. Quando acabares de tratar perfeitamente, perfeitamente te tratarão. Também tem Tessalonicenses 4. Deus é vingador para com aqueles que defraudam ou iludem um irmão. Também tem o Salmo 94. Recairá sobre vós a vossa própria maldade. Então, não adianta fazer obrinha para derrubar o Bolsonaro, não. Porque o Bolsonaro é simplesmente o troco de Deus na vida desse tipo de gente. Derrubaram o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, para deixar o vice no lugar. Igualzinho fizeram lá em Porto Real, onde o prefeito até morreu, para que finalmente o vice pudesse tomar posse.
E agora querem derrubar o Bolsonaro para deixar o vice no lugar. Porque se acostumaram a colocar essas pessoas no meu lugar, no meu trabalho, a me roubar, a me caluniar, a puxar meu tapete, a destruir minha vida, para colocar essas pessoas no meu lugar, para dizer que são vitoriosos. Foi o que fizeram no concurso 1, no concurso 2, no concurso 3. E tão bem viciadinhos em fazer, à custa de calúnias, de crimes, de roubos. E agora derrubaram o governador do Rio de Janeiro, aí acham que vão derrubar o Bolsonaro. Mas não foi vós mesmo que derrubais o governo da Dilma, assim como a minha vida? Estão querendo enganar quem? Passaram 9 anos me perseguindo, trabalhando para destruir a minha vida. Ousaram exaltar até os meus inimigos, só para se sentirem mais poderosos. Sem maiores comentários, mas infelizmente a verdade é muito feia. A verdade incomoda porque o diabo rouba, destrói, mata, mente, engana, calunia. É o pai da mentira. Ai de ti que despojam. Ai de ti que despojas. Me exaltaram tanto a psicopata de rosa, o canalha de roxo, o lixo de listra, a pombagira de flor, e etc, etc, etc. Trabalharam 9 anos me boicotando, afastando todos de mim para destruir minha vida. São realmente cínicos, dissimulados. Ai de ti que despojas e que não foste despojado. Que procede perfidamente e que não foste tratado perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído, e quando acabares de tratar perfidamente, perfidamente tratarão. Deus é vingador para aqueles que defraudam. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas.